Sabe o que a gente vai fazer agora? A gente vai para um painel. A bola da vez agora é o Customer Experience. Como o Supply Chain está atrelado à jornada do cliente. E para bater esse papo aqui, eu chamo só fera. Eu chamo o Otávio Stefano, que é Head de Supply Chain da Faber-Castell. Nossa, Faber-Castell, lápis e outros modos de escrita. O Antônio Marquinoni Júnior, que é Head de Supply Chain da Vedacity. Opa, isso aí é muito bom, hein, cara? Laje não tem problema com a Vedacity. Falei certo, não? Falei certo? E o André Biancardini, ele é diretor de logística da Adidas. Ah, rapaz, ó, vou até levantar meu pé aqui para tu ver que eu não tô... Ó, que legal. E para mediar todos esses feras, eu vou chamar um outro fera. Walter, cadê você, Valtão? Cadê você? Aparece aí para nós, meu amigo. Fala aí, Galvão, querido. Porra, Valtão, caraca, velho, você tá melhor, cara? Você tá melhor, não? 100%. Você tá melhor, não? Graças a Deus, 100%. Poxa, Valtão foi atingido pela Covid-19, mas ele deu meia dúzia de tapa no vírus, mandou sai, filho da mãe. E aí tá de pé. Tem mais alguém, Rafael, que eu tenho que chamar? Luiz Gastão, cadê você, Luiz? É que você não estava aqui no meu... Tá aí, Luiz Gastão. Luiz, mercado eletrônico. E aí, Luiz, beleza, cara? Muito bem. Olha só o mais apagadinho aqui tem apelido de farol, hein, Valtão? Você tá ferrado aí com esses caras, bicho. Eu vou deixar todos você. A bola tá contigo e com eles. Manda ver, Valtão. Valeu, Galvão, muito obrigado. Me dá só um oi aí quando estiver acabando, porque o assunto é bom e aí a gente vai se empolgando aqui. Fica tranquilo que eu entro aqui ao vivo junto com vocês para atrapalhar quando o tempo ficar excessivo, beleza? Ok, bom dia a todos, né? Bom dia, Luiz, Otávio, André e Antônio. Vocês sejam muito bem-vindos aqui no nosso evento aqui. E o nosso papo hoje, a gente vai falar sobre customer service, né? Ou seja, customer satisfaction. E quais são os desafios, né, da experiência de vocês aí, né? Os desafios da jornada do cliente para o supply chain. E é difícil, eu não vou falar aqui, não vou deixar muito fácil o papel para vocês, né? Porque vocês são os feras. Então, o que eu queria deixar aqui para a gente tentar explorar seria o seguinte: dada exatamente a diferença, né, de vários clientes em nível de maturidade, até de gestão, de indicadores e, quiçá, até sobre transformação digital, com integrações e tudo mais, a gente percebe um desafio muito grande em traduzir a satisfação do cliente nos nossos processos e para poder corrigi-los, né, da melhor forma possível. E aí uma coisa que me ocorre muito, hoje eu sou CEO da Brace, mas eu já fui diretor de supply chain e a minha vida sempre foi feita em planejamento de cadeia. Uma coisa que me ocorre muito é a questão da... como é que eu transformo ou transfiro um indicador de satisfação de cliente para melhorar os meus processos internos e, ao mesmo tempo, como é que a área de supply chain encara esses desafios e, consequentemente, ela é avaliada dentro da organização, né? Porque aí entram as metas, tal, e aí a gente fala de omnichannel, quando você está mais na área de consumer products, né, diretamente focado no cliente final, mas aí, de repente, a gente pode estar num segundo ou terceiro elo da cadeia, né? E quais são esses desafios? Então, eu queria deixar o painel aberto aqui e eu vou pegar alguém aqui randomicamente, né? Então, vou deixar para vocês aqui esse pano de fundo e perguntar essa questão. Antônio, vai para ti aí na Vedacity. Essa questão do customer satisfaction, quais são os principais desafios que você vê com esse pano de fundo que eu coloquei? Vamos lá, bom dia, pessoal. Obrigado aí, Walter, pela participação, André, Otávio, Luiz. É complexo, né, Walter? Ainda mais agora nesse meio de pandemia, né? Tudo mudou, né? A gente vê, não sei como é que está a experiência com cada um de vocês, mas a gente percebe
o desafio ele está maior do que antes, né? Eu acho que a gente tem em primeiro lugar, supply chain ele tem uma responsabilidade gigante nessa questão aí da satisfação do cliente, no fazer executar aí o tão sonhado desejo aí, essa experiência. E eu acho que além da tecnologia, obviamente hoje acho que a gente tem à disposição todas as tecnologias possíveis aí de integração da cadeia, né? E também meios de compra, etc., que favorece você chegar mais rápido aí, tanto esse link aí entre todos os elos da cadeia, mas eu vejo ainda um grande desafio estrutural, ainda de você poder romper e melhorar processos de forma estrutural para você cumprir aquilo que eu acho que exatamente é o grande objetivo, que é eu garantir o que eu combinei com o meu cliente. Então, o cliente quer receber o produto naquela data, pedido completo, bonitinho. A gente está numa experiência muito interessante agora no mercado da construção civil, né? Que é um mercado que ele é um pouco peculiar e diferente dos outros segmentos. É um mercado menos digitalizado, digamos assim, apesar de você ver aí os grandes home centers aí já um processo de e-commerce forte e tal, até as grandes construtoras se especializando aí e melhorando a sua conexão em cadeia de suprimentos com ferramentas fortes aí de procurement, de integração, etc. Mas ainda é um desafio quando você fala de digitalização, e um desafio para você cumprir o que é o importante de fazer esses grandes elos aí, desde lá da cadeia primária, área nossa produtiva e até o atendimento até o cliente final, receber o produto dentro da data desejada, ainda mais no período de pandemia agora. Eu acho que esse é o grande desafio nesse momento, né? De se fazer isso e, ao mesmo tempo, eu acho que eu lembro nos nossos questionamentos iniciais, esse trade-off com relação a custo, né? Em relação ao que você falou, os indicadores, eu acho que isso tem que nascer do cliente para dentro, né? Uhum. Ok. Então, O Antônio está com tanto uma área de pricing como um atalho inicial. Agora voltou, desculpa. Pode me ouvir agora? Porque cortou um pouquinho. Mas eu acho que deu para entender, sim. Né? Deu para entender. Acho Imagina. Que o desafio... ok, se a gente tomar por premissa que a gente tem que entender o que o cliente quer e tentar atender dentro das possibilidades, e aí Sim. entra a nossa questão do desafio estrutural, e esse painel está muito interessante, porque a gente tem aqui a Vedacity, que vende produto da construção civil, tanto para obras quanto para home center, mas vocês não estão vendendo para consumidor final ainda, né? Ainda não, mas os nossos clientes vendem, né? E tem um e-commerce forte, alguns clientes. Então, aí a gente tem aqui do outro lado, né? A gente tem a Adidas e a Faber-Castell, que estão mais ou menos na mesma pegada. Aí sim, consumer goods mesmo, né? Nós temos um painel de consumer goods. E depois nós temos lá o Luiz Gastão com o mercado eletrônico, que faz exatamente essa intermediação, né, Luiz? Né, Luiz? E aí a pressão fica muito maior, né? E eu imagino a pressão do Luiz de acordo com os clientes e, ao mesmo tempo, ele com os fornecedores, né? Então, Luiz, eu vou querer que você fale depois dos outros. Pode ser assim, a sequência aqui? A ansiedade está grande, mas eu espero. Ótimo. Vamos lá, então. André, até para a gente dar um pouquinho para cada um, né? Depois a gente vai cruzando de novo, porque o nosso tempo, infelizmente, não é tão longo, né? Então, André, como é que você está vendo essa questão? Vocês têm bem identificados como os clientes querem receber a coisa? Além daquele tradicional de OTIF, o on-time, né? A qualidade, tem alguma coisa diferente? Conta aí. Para a gente hoje, a gente está trabalhando com as métricas, diria, tradicionais, né? Que eu
processamento interno, saiu do CD, chegou no cliente, tempo de returns, e algumas métricas que a gente tem do Contact Center e também do NPS, né, o Net Promoter Score dos consumidores, né? Porém, a gente entende também que essas são métricas tradicionais e estamos tentando pensar um pouco à frente, ainda trabalhando muito forte na nossa estratégia para 2025, que vai ser comunicada para o mercado aí em março. Porém, o que a gente vem trabalhando bastante firme é a mudança da mentalidade das pessoas. Isso desde do topo da organização até aqui o nosso chão de fábrica aqui no nosso CD, né? Buscando trazer que o nosso consumidor é o nosso chefe no final das contas. Ou seja, principalmente quando a gente fala no mercado de e-commerce, né, no canal de e-commerce, e aqui a gente atende desde o nosso CD aqui de Imbu, a gente atende todos os canais, né, varejo, os nossos outlets e, de novo, o e-commerce. A gente tem que saber que são abordagens diferentes, né? Para o e-commerce, um pedido que falhou é uma potencial nova compra ou um potencial grande problema, caso a gente não atenda bem esse consumidor, né? Porque ele pode... lembra aquele caso famoso do restaurante que ele conta uma experiência negativa, conta para 5 amigos. Hoje, com as redes sociais, ele conta para toda a rede social dele, isso vai se amplificando dentro da velocidade da internet que tem hoje, né? Então, a gente tem muito cuidado com os nossos pedidos online, né? Então, a gente está buscando entender quais são as métricas para a gente trabalhar esse cara de uma melhor forma. Legal, né, André. E, ao mesmo tempo, a gente vem buscando trabalhar também novas tendências, né? Buscando encaixar algumas possibilidades que a gente não tinha no passado recente, como entrega no mesmo dia, no dia seguinte. Começamos um piloto no final desse ano, trabalhando com novos transportadores, entendendo as capacidades de cada um, introduzindo também venda e entrega pelo WhatsApp, entendendo como é que a gente pode fazer talvez no futuro, quem sabe, uma troca, uma devolução, uma coleta na casa do consumidor. Então, são coisas que a gente vem trabalhando para poder prover uma melhor experiência para esses consumidores. Show, André. Tem um ponto que você me fez lembrar aqui, que eventualmente, até para atender as expectativas do cliente, trazendo o ponto do Antônio, né, da questão da estrutura, né, Antônio? E como é que ficam os custos? Como é que fica o nosso desafio em custos para fazer tudo isso, né? E a gente sabe que o supply chain sempre foi pressionado para fazer mais com menos, não é? Então, agora, a vantagem competitiva realmente passa a ser o nível de serviço que você tem a agregar para eles, né? Queria deixar aqui essa abordagem. Otávio, como é que você vê isso? Porque o Luiz Gastão já está ali. Esse ponto eu também fiquei animado, mas vamos lá, Otávio. Já está a 1000, né? Bom, acho que é um prazer conversar com todos vocês. Muito bom, acho que esse painel de interação até para a gente dividir um pouco da nossa opinião sobre como o mercado vem atuando. Eu olho para Customer Experience, Walter, hoje em dia como algo proativo. Eu vejo que muitas empresas, às vezes, talvez erraram ao longo dos anos ou imaginaram que a gente precisa resolver um problema quando ele de fato ocorre. Eu penso diferente, eu acho que nós precisamos estar tão antenados aos nossos clientes e gerar uma demanda por informações que proativamente eu vou saber a melhor maneira de atendê-lo. E, de certa forma, não existe uma única maneira, às vezes você precisa criar um menu para isso. E quando você fala em custos, que é uma deixa extremamente importante, todos nós que gerenciamos a cadeia de supply chain, custo é uma pressão constante, né? E ainda mais no momento de pandemia, país, nessa efervescência tão grande de mudanças, né, se torna ainda mais fundamental do que propriamente em anos mais comuns, né? Custo está muito ligado a saber como atender o seu cliente. Então, quando você define uma estrutura por trás do seu processo, e hoje a Faber-Castell começou a olhar de forma sistemática, de forma muito
alinhada com o objetivo do cliente para corrigir o processo. Então, a gente tenta adaptar o nosso processo à necessidade do cliente. É inegável que a necessidade por entregas no mesmo dia, as pessoas hoje elas têm menos, digamos que tempo para esperar, né, para receber uma entrega, e a expectativa é muito grande. Gerenciar isso é extremamente complexo. Então, desenhar um processo a partir dessa expectativa que você tem como gerenciar é super importante para que ele seja efetivo. Porque muitas vezes, quando você olha para o Brasil, que é um país continental e tem necessidades completamente diversas, né? Em São Paulo, capital, nós entendemos que a gente precisa entregar em horas, né? Tem que ser muito ágil, porque se você acaba não entregando, hoje você não concorre para o produto, concorre para o preço. Então, aquele dinheiro que ele gastaria com, por exemplo, um lápis de cor, ele vai gastar com outra coisa. Você acaba não concorrendo apenas na migração do teu concorrente, e sim com qualquer outra coisa. Então, eu entendo que os custos, eles passam por uma reestruturação do processo, para que eles sejam melhor direcionados, e principalmente, Walter, conhecer intrinsecamente esse cliente, e ao mesmo tempo você criar divisões, você clusterizar essa gama de clientes, para que você consiga ter soluções customizadas para cada um deles. Isso é muito importante também, porque às vezes a gente acaba tendo soluções mágicas que atendam a grande parte, né, dos nossos clientes, mas o que nós costumamos dizer na Fábrica é o seguinte: se eu tenho 100 clientes, eu tenho 100 entregas, e eu entreguei uma entrega fora do prazo ou com o item faltando, eu tenho um cliente insatisfeito. Eu preciso ter o máximo possível de adesão com relação a isso. Então, entender as necessidades de cada um deles, dividir da melhor maneira possível, e aí sim atender de uma maneira customizada, mas ao mesmo tempo dentro do custo, que é o que a gente é cobrado diariamente. Otávio, foi show, porque a gente fez uma rodada bacana e agora a gente vai para o Luiz, e você tocou num ponto que me remete à seguinte questão: quanto de tecnologia a gente pode aplicar para fazer um offset desses custos adicionais, antecipando o processo, automatizando, mapeando na hora que ocorre algum problema, tal, e, ao mesmo tempo, dar o feedback para o cliente também, e, ao mesmo tempo, ter o feedback dele para nós, né? Então, quando você fala de processo e nesse está discutindo, eu já me remeto, como é que nós estamos em termos de integração com as nossas cadeias e os nossos clientes, vis-a-vis o que eles desejam como satisfação, e como é que a gente traduz isso para dentro de casa, porque é o que você falou, eu fui criado assim profissionalmente, não importa você fazer 10 bem feito, fez uma mal feita, é aquela que marca, né? É que ressoa, né? É aquela que vai te marcar. Então, como é que a gente encara esse desafio? E já que a gente tem o Luiz Gastão aqui, que é business de procurement e tudo mais, integração e tecnologia, tá contigo, Luiz. Puxa, super obrigado. Primeiro, Walter, queria agradecer a vocês todos aí, Antônio, André e Otávio, por estar aqui com vocês, muito legal. E assim, eu estava olhando aqui para o nosso painel, né? Cabelo branco, só eu e você temos, tá, Walter? Então, vai cheirar um pouquinho de mofo aqui, olha lá. Eu costumo dizer tem umas entradinhas aqui também, pô. Quem trabalha com tecnologia e supply chain não tem cabelo branco, tá pintando, hein? Então, é fake. Agora há pouco o cabelo também pode contar aí, né? E o que eu gostei muito, adorei da conversa é isso, né? É esse momento que a gente vive, né? Eu fui dar uma estudadinha nesse fim de semana, né? E a gente ouviu falar alguns anos atrás, para quem não sabe, lá do mundo VUCA, né? Que emergiu talvez nos últimos anos, e recentemente eu li sobre o mundo BUNNY, né? Não sei se todo mundo tá sabendo ainda, mas o BUNNY é uma abreviação de brittle, que é frágil, anxious, ansioso, non-linear, que é não linear, e incomprehensible, incompreensível. Então, assim, a gente não está percebendo, ou a gente não quer perceber, que eu lembro, né? Eu trabalhei muitos anos na IBM, né? A IBM sempre foi uma craque, né? Quando você falou, volta de customer satisfaction, né? E eu me lembro disso. E aí a gente evoluiu de uma maneira tão brutal, né? E eu vejo principalmente para a juventude, né? E hoje a gente está falando, passando para o customer experience e depois já chegando no user experience, né? E eu adorei o que o Otávio falou agora no final, né? Do ser padrão e ao mesmo tempo customizar dentro do custo.
Então, para mim, essa é a transformação que a gente vive, né? A gente não percebeu mesmo ainda o quanto digital a gente é, e a gente percebe mesmo, que eu adorei esse tal de bunny aqui, porque é isso, né? As incertezas que a gente tem, elas são terríveis, né? Eu tenho me surpreendido praticamente todos os dias, eu falando como usuário, tá? Quando eu compro, por exemplo, eu gosto de comprar vinho. Impressionante como tem empresas que entregam em 90 minutos, com qualidade, na melhor embalagem, e outras que outro dia eu vi, ele falou, senhor, infelizmente não entrego até amanhã, se não chegar o pedido até meio-dia, não entrego até amanhã. Então as empresas não entendem mesmo o quanto a tecnologia pode agregar. Então a gente falou sobre isso, né? Eu gostei também muito do que o André falou sobre o cliente detrator, né? A gente hoje em dia está nessa, né? Se a gente não tomar cuidado, um pequeno detalhezinho pode custar alguns milhões e milhões para a gente. Então, o que eu acho nesse momento do bunny é isso, né? A gente está vivendo essa transformação. A pandemia veio para fazer um negócio que, sinceramente, eu não acreditava. Eu tenho sempre tentado entender. Eu dou sempre o exemplo lá do Jim Coulter, esse ano, no começo, lá em Davos, que foi ele, mais 10 caras das maiores empresas do mundo, que ele é dono, e todo mundo falou só do climate change. Ninguém falou do que a pandemia estava chegando. E a capacidade do ser humano, a gente, junto com as incertezas, com as não linearidades, com as ansiedades, com o incompreensível, a gente conseguiu botar ordem na casa. E aí eu só queria resumir assim para vocês, o desafio é esse, né? A importância das pessoas nessa transformação. Como a gente tem tido sucesso em, por exemplo, a gente já está há mais de 4 anos, ou 4 anos e meio, que a gente implementou que nós temos as pessoas em primeiro lugar. E o segundo valor que nós temos é o Customer Experience, que a gente chama de experiência fantástica. E aí eu queria dividir com vocês, né, todos de supply aqui, que uma vez eu visitei um cliente nosso, ele falou, Gastão, sabe o que eu quero? Eu quero uma solução igualzinha das compras que minha filha faz. Eu vejo a bichinha comprar lá, ela compra tudo com 5, 6 cliques. Então, eu acho que hoje nós estamos nesse momento de transformação que a gente está percebendo, e as notícias que eu dou boa, principalmente para você, Walter, que está coordenando, é isso, né? Nós tivemos um aumento de uso brutal das transações do mercado eletrônico, que você colocou muito bem, né? A gente une o cliente comprador, que é o nosso hub, né? E o cliente fornecedor. E aí vem o desafio maior, né? Eu tenho que ter customer experience para os dois, né? O customer experience do comprador é aquele cara que eu tenho que facilitar a vida dele desde do início, né, da requisição, das cotações, obviamente pode ter catálogo, e depois ele mandar para o fornecedor. E eu também tenho que, do outro lado, dar um belo de um customer experience para o cara lá da outra linha que está vendendo. Então a gente está realmente num momento espetacular, e eu adoro o Consumer Packaged Goods, que na IBM eu trabalhei muito nessa área, então eu gostei de estar com vocês aqui, dividindo um pouquinho desse momento de transformação que nós estamos vivendo, e sabendo que eu li uma que diz o seguinte, não adianta você planejar muito, durante um ano, um determinado sistema, se um garoto ucraniano, na véspera da noite passada, pensou no negócio e já está mais automatizado e mais rápido que o seu. Então, acho que a gente tem que se acostumar com esses novos desafios, e eu queria dizer para vocês que esse é o grito de guerra. A digitalização nunca mais vai ser a mesma, e quem não se digitalizar não vai conseguir nem vender sorvete, que no Morumbi me entrega um sorvete em 19 minutos. Eu não vou falar o nome do produtor para não fazer propaganda, né? Mas é espetacular. Você no domingo à tarde pediu sorvete, 19 minutos, chegar cremoso, você fala, o mundo mudou. Obrigado. Valeu, Luiz, valeu. Eu acho muito, eu estou muito satisfeito e prazeroso de estar com esse painel aqui, né? Porque agora a gente está indo para uma seara aqui que, ok, a gente já sabe as dificuldades que nós temos. Todos nós temos dificuldades, claro. Nós temos pressão de custo, nós temos restrições de investimento em tecnologia. E aí eu pergunto aqui, quem tem um CIO na sua empresa que realmente está engajado e que a organização entendeu a necessidade de investir em tecnologia para o negócio e não para a área de finanças, para emitir relatório financeiro e assim por diante. Já passou esse momento, né? Então, o meu desafio, e eu adoro, eu tenho grandes amigos financistas, eu sou especialista em finanças também, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A realidade é essa, a pressão de custo sempre vai estar ali, e TI sempre tem que entregar redução de custo.
Sempre tem que entregar a redução de custos. A gente vê algumas ilhas de investimento. A gente vê algumas empresas já olhando para a tecnologia de uma forma diferente. Mas aí eu pergunto, a maturidade para a adoção da tecnologia, automatizando os processos, entendendo o que o cliente precisa. Eu vou pegar o Otávio, depois eu vou ali para o Antônio. Otávio, você percebe esse engajamento organizacional? Esse alinhamento? Ele é fundamental, porque caso você não tenha esse engajamento, de certa forma você não tem uma compra visível de que aquilo é um diferencial para a sua empresa. Eu acho que isso é super importante. Tem que vir do presidente até o funcionário que coloca a caixa dentro do caminhão entender o mesmo objetivo. Consumidor no centro, e esse é o grande objetivo da empresa. Porém, isso é uma jornada. Para você conseguir ter essa adesão, você precisa primeiro mover algumas engrenagens dentro da companhia, e isso tem fases, né? Eu entendo que uma das áreas que é fundamental para esse processo ter uma adesão cada vez mais real e forte dentro da companhia é quando você começa a discutir de maneira muito mais tecnológica o planejamento da demanda, por exemplo. Porque uma coisa é certa hoje em dia, a gente vai errar, né? Porque hoje os costumes são distintos, as pessoas têm, acho que como o Luiz comentou sobre o sorvete que chega em 29 minutos, ninguém mais quer ficar esperando nada que demore mais que uma pizza, né? Então, os anseios, eles são muito grandes. Por isso, nós precisamos olhar para a demanda que a gente está planejando e entender como é que a gente faz isso de uma maneira mais inteligente. E não necessariamente deixar isso centralizado em uma área e só uma área vai gerar toda a informação que vai tomar os rumos da empresa. Eu acredito muito que isso tem que ser sempre dividido. Quando você olha para coisas muito customizadas e específicas, a área de trade marketing da companhia é quem sabe o quanto vai vender, porque ela está lá na ponta sentindo a temperatura do cliente, sentindo a temperatura do mercado. Porém, quando você olha para itens de curva A, que você já tem uma certa previsibilidade, uma demanda histórica muito bem calculada, quem pode fazer esse planejamento? Então, eu percebo que hoje a empresa, se fala muito nos conceitos de squads também, é você começar a fragmentar as decisões e não hierarquizá-las. Porque, de certa forma, você tem conhecimento em toda a área. O que você precisa fazer é saber qual é a área ou qual conhecimento pode ser tomado em determinada área e que vai ser mais efetivo para o negócio. Então, eu acho muito interessante essa questão de desmembrar as partes, porque se você quer ser ágil, você precisa tomar decisões muitas vezes pequenas e rápidas. E, ao mesmo tempo, quando você é uma empresa grande e que coloca isso tudo departamentalizado, é muito difícil ter agilidade, é muito difícil ter a compra por parte da companhia inteira. Então, na minha opinião, é super importante a gente dividir para conquistar, né? Mas começar a olhar para pequenos núcleos especialistas de tomadas de decisão em determinadas áreas para conseguir atingir o todo. Legal. Antônio, como é que... E aí, Antônio, eu tenho que liberar teu áudio aí, que você está travado. Depois eu vou para o André. Liberei aqui. Boa. Como é que você vê isso numa cadeia de material, por exemplo, a Vedacity, né, que é de construção civil, e a gente sabe das pressões na indústria de construção civil, que não é fácil, né? Apesar de vocês estarem muito perto do consumidor final, você depende de uma cadeia. E você, como cliente, né, pegando um pouco o Customer Satisfaction, como clientes, você que compra, né, como é que você vê a integração, esse processo decisório, a rapidez e a contrapartida dessa questão cada vez mais integrado para fazer um bom planejamento, se ela se repercute em mais vantagem de negócios para a cadeia, ou seja, redução de preço ou o que seja? Mas você sabe, Walter, até pegando um gancho um pouquinho do Otávio, o Otávio comentou sobre demanda, né? Hoje, cada vez mais, os nossos fornecedores também, a gente tenta integrar e fazer com que essa demanda chegue também no mercado fornecedor, né? Hoje tem essa preocupação, e aí, quando você falou no início, a importância do CIO, da tecnologia, a gente vem trabalhando internamente com um direcionamento dos investimentos voltados à tecnologia. A gente está numa jornada também, e essa jornada desde lá, por exemplo, quando a gente pega a demanda, hoje a gente está investindo em startups que possam trazer para a gente esse modelo de demanda adequado, né, esses dados, né, que é tão rico. Hoje, quando você pega, por exemplo, dentro da construção civil,
do nosso mercado, quando você pega pequenas lojas de material de construção, ou até uma grande loja, ou obra, a dificuldade de você conseguir enxergar de fato a demanda. Extrair os dados, que é o grande petróleo, esse que é o petróleo do momento, né? Essa startup, ele traz esses dados, a gente traz para dentro de casa, hoje a gente vem investindo em tecnologia nesse sentido, de trazer esses dados, converter isso dentro de um processo de SNOP, para depois eu poder, de fato, passar isso para o meu fornecedor final. Hoje a gente está justamente nessa jornada e nesse caminho de poder passar para eles uma melhor previsibilidade. É difícil, legal, como eu falei no início, né? A gente está numa demanda extremamente volátil e um mercado que ele é muito peculiar e que e disparou de uma certa forma um comportamento de consumo que não se existia antes. Se existia, mas não era tão intenso. No home office hoje as pessoas querem reformar a casa, querem pintar uma parede, então isso de alguma forma disparou a cadeia de uma forma onde o fornecedor também não estava preparado para isso. Exatamente. Então você vê uma cadeia hoje que a nossa, pelo menos, ela é uma cadeia ainda, ela é lenta. Então ela demora para sentir esse reflexo e tomar as decisões para abastecimento. Então quando você olha no mercado fornecedor, nós como clientes, né, ainda a gente sente um pouco, mesmo com a tecnologia disponível, essa velocidade de reagir a essa demanda, mesmo eu conseguindo já extrair com a maior velocidade. Mas legal, eu entendo que, ao mesmo tempo, essa tecnologia ela é necessária. Então aí o Luiz Gastão, a gente inclusive está fechando com o mercado eletrônico, viu, Luiz? Tô sabendo, olha a propaganda cara, de graça aí, Luiz. Somos parceiros aí, cara. E aí nos ajudar nessa... Né, nesse elo aí. Mas eu acho que tudo parte, como o Otávio falou, de ter uma gestão de demanda mais eficiente para poder conectar todo mundo. Legal. Aí como nosso objetivo aqui, né, é entender a satisfação do cliente, e a gente está falando de supply chain, a gente expandiu. Né? Então, como é que eu faço a amarração da insatisfação, eventualmente, ou melhorar ainda mais a satisfação? Porque a briga não é chegar em primeiro lugar, a briga é se manter em primeiro lugar, né? Então, e aí a gente tem os nossos desafios da cadeia, principalmente com lead times, estoques, principalmente se for fornecedor importação, que o preço de aquisição é menor, mas aí o TCO é mais alto, e armazenagem, transit time, aquela coisa toda. André, você sente essas dificuldades que ainda precisa, além de integração e tecnologia, otimizar e comunicar ao cliente final as dificuldades, até para fazer um set melhor das expectativas? Eu acho que essa palavra é muito boa, Walter. Expectativa, eu acho que ela é o começo de tudo, né? E aí, quando a gente fala em expectativa, a gente está falando não só da expectativa que hoje a Adidas, que é a marca para a qual eu trabalho, está setando com os consumidores, porém também das expectativas ou das experiências que eles tiveram com outras empresas, né? Então, vamos falar que, legal, a Adidas faz para São Paulo um exemplo no regular em 2 dias, né? Mas eu comprei no Mercado Livre e chegou para mim na mesma hora. Eu comprei na Nespresso, chegou no dia seguinte. Essa é a expectativa dele para que... comprou na Adidas, 2 dias, sei lá, 2 anos atrás, chegar em 2 dias era excelente, né? Então, hoje já o Mercado Livre, por exemplo, setando essa barra no mercado, Amaro setando uma barra de devolução que você coloca, que você coleta uma devolução em casa, etc. Você, mesmo que você comunique isso dentro do seu website, dentro das suas plataformas digitais, o consumidor, para ele, eu acho que é transparente, né? Ele tem uma expectativa muito maior hoje do que tinha antigamente. E aí eu volto para tentar fechar toda a discussão que a gente vem tendo. Tudo é uma questão de estratégia, né? E eu acho que talvez a discussão de custo que é inerente ao supply chain,
tem que expandir para o negócio, né? É uma questão de estratégia. E muito mais de sobrevivência do que de custo, né? Porque hoje, se eu não faço São Paulo no mesmo dia, eu estou fora. Eu não vou pegar essa fatia do mercado. Ele vai comprar meu produto, por exemplo, através de um marketplace dentro do próprio Mercado Livre, ou mesmo de uma Netshoes, por exemplo. Então, eu tenho que fazer isso. Talvez seja mais caro fazer isso, mas eu tenho que ofertar isso para o cara. E, obviamente, buscar eficiências operacionais dentro de outras frentes que eu tenho aqui dentro da minha operação. Mas, de novo, é uma estratégia que a companhia pode... eu não quero fazer isso mais. Eu posso querer passar essa bola para uma Amazon, posso querer passar essa bola para um próprio Mercado Livre e tomar essa decisão para não sofrer mais essa, não sei se é uma pressão, ou até não conseguir atingir os objetivos, as expectativas do consumidor. A gente, como companhia, decidiu entrar nessa briga e a gente está trocando bastante ideia, de novo, redefinindo a nossa estratégia para a gente estar nessa briga digital aí. Muito legal essa perspectiva, porque eu vou botar o Luiz em xeque agora para ajudar a gente. Luiz, se tudo isso que está acontecendo realmente está nas cadeias, vocês que estão com mais contato com N empresas de N segmentos, setores e tudo mais, como é que você vê essa pressão interna ou esse alinhamento? As áreas estão preparadas? O management das companhias estão preparados para entender esse desafio de atender as expectativas, satisfazer o consumidor e, ao mesmo tempo, adequar a sua operação em termos de flexibilidade, com tecnologia, melhorando o processo, tá? Porque aí a gente volta naquela velha máxima de 30, 40 anos atrás, tem que olhar o processo, mas hoje, né, processo é super importante, não tem discussão, a estratégia, como foi colocado aqui, né, se não tiver os 3 pilares de pessoas, processo e tecnologia, hoje em dia ela não viabiliza. Como é que você vê esse desafio se você pudesse resumir o grupo de empresas que você atende aí? Não, perfeito. É muito ligado, foi dito aqui, não lembro exatamente por quem, sobre uma outra coisa que eu estudo muito, que é o change management, né? Então, o que acontece? As empresas, a pergunta tua é ótima, as empresas que têm realmente um change management claro, com a liderança, deixando claro onde querem chegar, a gente tem resultados infinitamente superiores. E aí o dado que eu te dou, exatamente você matou, a gente é horizontal, né? Eu tenho desde hospital até grandes manufaturas, passando, até brincou aí, lembrei da Nestlé, que é cliente nosso, da Nespresso, que entrega também em 1 hora, sobre essa transformação toda. Então, para mim, tá muito claro que as empresas estão olhando mais, principalmente, porque a logística, ela está muito ligada à venda, né? Que tem que vender e depois tem que entregar. A área de compras, que é a nossa especialidade, já é um pouco mais behind the scenes, apesar de cada vez estar mais íntegro na solução core, que é o supply chain como um todo, que a área de compras também está envolvida. Então eu tenho visto exatamente isso, que há uma evolução brutal dos CEOs querendo que as empresas se transformem. Mas eu tenho uma notícia que é boa e que é ruim ao mesmo tempo, Walter, que é a seguinte: muita gente fala de procurement 4.0, né? Aí eu brinco, que nem na época da escola, né? Não adianta você pensar no procurement 4.0 se você não tem nem o procurement 1.0. Então a gente tem que evoluir. Então, por exemplo, eu acho mesmo que a gente está num grau de evolução, o Brasil está bem, inclusive vocês falaram um pouquinho, você falou muito bem, Walter, sobre investimentos. A gente é super agressivo no modelo comercial. Nosso modelo comercial é parente do Google, parente do Uber, parente da Amazon. A gente tem muito disso e a gente quer diminuir toda e qualquer barreira de entrada, fazendo o quê? Com que a colaboração, que é o que a gente falou muito pouco hoje, que é principalmente para a área de suprimentos e na área de supply, seja o grande fator. E eu posso dizer, com a pandemia, eu percebi mais, principalmente, Walter, os CPOs, os Chief Procurement Officers, muito mais preocupados com a cadeia como um todo do que antes. Porque agora não adianta se querer dar porrada e só negociar e só apertar o seu fornecedor. O seu fornecedor é parte integrante da sua cadeia.
Então, acho que a gente hoje vive um momento infinitamente diferente e melhor. Nos 15, 16 anos de mercado eletrônico, eu posso dizer para você que nesses últimos 3 anos, com enfoque nesse, cada vez mais os CEOs, o C-Level, está comprometido na digitalização da área de compras e da área de supply. Muito legal. Galvão, eu vou entregar o bastão aqui para você. Agora para o Galvão. Jorge Galvão. Mas agora o Galvão, Gastão Galvão, pô. Só queria estamos ao vivo Galvão. aqui, Gastão, estamos ao vivo. Só queria fechar o ponto aqui, que então, acho que é super interessante. Esse painel foi muito... É rápido, mas foi muito legal, porque falou uma palavra-chave que é o change management, alinhamento de expectativas, otimização de processo, utilização inteligente de tecnologia para satisfazer melhor o cliente. Né? Então, eu acho que, olha, eu anotei um monte de coisa aqui, tem um monte de conteúdo para botar no LinkedIn, mas queria agradecer muito. Ô, Galvão, obrigado por mais uma vez a live aí, né? A gente eu fiquei muito lisonjeado sábado que o presidente da live, né, o fundador da live, o Richard Lowenthal, me chamou de padrinho da live. Eu falei, uau! Rapaz, muito obrigado. Sorte da instituição que tem Walter como padrinho. Sério, um monstro de conhecimento, como todos aqui. Eu adorei e eu fiquei muito impressionado com tudo que vocês conversaram, discutiram. Teve uma parte interessante que o Gastão falou, que eu quero só traçar um paralelo, né, dessa nossa incompreensão do que a gente tem para lidar, né? Muitas pessoas querem falar de Big Data, mas elas não cuidam nem do Small Data delas, né? O que é mais louco disso, né? Vamos falar de Big Data, mas e o teu Small Data? O teu pequeno grupo de dados? O que você está fazendo com ele, né? E aí eu acho que a gente tem que ter esse perfil aí evolutivo, né? E chamar a empresa inteira para esse perfil evolutivo. Vou lembrar aqui só uma passagem rápida, que foi o que o outro palestrante falou. Quem é ele? O Mauro. O Mauro parece ter está tendo esse poder lá no Arezzo Co, né? Fazer essa passagem para um mundo mais rápido, mais efetivo e mais capaz e mais digital, que é isso que a gente precisa. Valtão, cara, respeito e gratidão por você, muito obrigado. Antônio Marchinoni, muito obrigado pela tua participação. Vamos lá vedar a live, vamos deixar e vamos entregar o mais rápido possível. Valeu, vamos lá. Ô, André, vamos praticar exercício, né, André? Vamos correr atrás, né, não? Boa. Otávio, manda um abraço pro teu gerente nacional de vendas, que é um cara incrível. Ele tem um nome até de Carlos artista. Benhur. Como é que é o nome dele? O Carlos Benhur? O Benhur, é isso aí. Manda um abraço pro Benhur. O Benhur é um nome sensacional, muito marcante. Ele sempre diz sucesso e boas vendas. É isso que eu vou te dizer. Sucesso e boas vendas. O Benhur é um cara muito fera. E Gastão, cara, muito obrigado por você ter tocado no VUCA, ter tocado no Bani, ter tocado em tudo para mover a gente para uma direção melhor. Valeu, Gastão. Obrigado. Esse é o Galvão. Beijo no coração, Galvão. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado. Grande abraço. Valeu. Obrigado. Valeu, show de bola. Antônio. Valeu, Gastão. Valeu, Fábio. Valeu.